Queria refletir com vocês sobre uma questão, para mim, muito importante, convidá-los a abrir o texto bíblico, em primeiro lugar, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. A carta aos Gálatas é uma busca de Paulo em trazer de volta à igreja daquela região a realidade da fé cristã, que estava sendo, de alguma forma, atacada pela ação judaizante. Alguns crentes judaizantes estavam tentando trazer a igreja de volta aos modelos e aos moldes do ritual judaico. Então, essa era a carta em si, trata desta temática. Uma palavra forte, contundente do apóstolo para uma igreja que estava oscilando entre permanecer firme na vocação a que fora chamada ou retroceder aos princípios básicos e elementares da fé judaica. Então, Paulo está escrevendo com uma contundência muito interessante. É uma carta importante para lermos, porque nos leva a refletir sobre os nossos dias também, sobre muitas vezes estarmos sendo sempre atraídos e chamados a misturar a nossa fé com elementos fora dela, a fazer uma espécie de mistura que muitas vezes pode contrariar os princípios elementares, as bases efetivas do Evangelho de Jesus. Então é muito importante, quando a gente lê essa carta, entendendo o momento histórico que a igreja da Galácia está vivendo, a gente perceber que também devemos ter alguns cuidados importantes sobre a nossa vida, para que nós não sejamos tomados pela sensação de que a gente precisa misturar a fé cristã, porque algumas vezes ela é tão simplista, ela é tão simples, que a gente fica pensando, não é possível ser só isso. Quando a gente vê o bispo, por exemplo, aqui ministrando a Santa Ceia, e ele falando do perdão dos pecados, da vida nova que o Senhor tem para nós, da vida que o Senhor gratuitamente nos ofereceu, alguém pode dizer, mas é muito fácil isso, não é possível ser só isso, então deve ter alguma coisa a mais. E muitas vezes a gente vai enchendo e vai trazendo certas questões que na verdade nos afastam do genuíno Evangelho de Jesus. Portanto, é muito importante que a gente olhe para esse texto com esse olhar também que nos aponta para essa verdade. Todavia, eu não vou me ater a essa questão nessa noite. Eu gostaria de conversar com vocês acerca de um detalhe que está incrustado no texto e que me faz voltar os olhos para essa situação, para uma situação aqui que me chama a atenção e que também tem a ver com o nosso tempo. Esse tempo em que nós supervalorizamos o potencial, nós olhamos e achamos que os principais valores que nós temos são valores da grandeza, são valores que nos impulsionam a viver uma vida, de alguma forma assim, percebendo as nossas potencialidades e fundamentar toda a nossa história a partir da nossa capacidade. A partir daquilo que a gente pode, a partir daquilo que a gente, então, consegue realizar. Nós somos convidados constantemente por essa sociedade, nessa sociedade em que vivemos, a olhar para a nossa história, para a nossa vida e perceber essa grande potencialidade que nós temos. E você é geralmente levado a pensar dessa forma: você pode, você consegue, você vai chegar, você é a pessoa importante, maravilhosa, extraordinária, e talvez isso tenha um lugar importante na sua vida mesmo. Todavia, a gente, para fazer isso, muitas vezes estamos esquecendo da vida como um todo, o que ela representa como um todo, e existem situações que, mesmo sendo aparentemente negativas, elas têm o poder de fazer diferença na nossa história. Então eu preciso olhar para o texto de Paulo e perceber isso, e ver que não são só as coisas agradáveis, boas, as potencialidades que vão nos impulsionar para viver e para fazer algumas coisas, mas alguns momentos difíceis, alguns momentos duros da vida
da existência podem também me fazer viver tudo aquilo que Deus tem para nós. O que eu gostaria que você soubesse é que, independente daquilo que você está vivendo, seja momentos de grande alegria, contentamento, de grande satisfação, de grande realização, ou momentos de frustração, de se sentir pequeno, de se sentir incapaz, de se sentir infrutífero, Deus pode usar tanto um momento quanto o outro, dependendo da forma que eu e você reagimos a essas realidades. Então não é simplesmente o que está acontecendo comigo, ou de que forma eu estou pensando a minha vida, mas é o que Deus pode fazer através da minha vida, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Você pode dizer amém por isso? Deus pode e deseja usar a nossa vida. Ele tem um propósito com a sua vida. Você pode ter chegado aqui como um dos visitantes que vieram pela primeira vez, sem saber muito bem o que ia acontecer. E você talvez esteja aqui dizendo: mas a minha vida não tem sentido algum. Eu estou aqui, mas a vida não faz nenhum sentido. Eu tenho ouvido, e alguns têm lido, têm sido atingidos por uma espécie de pensamento sartriano, e vai dizer que a vida não tem sentido, a vida não tem valor, não tem sentido. Eu preciso viver simplesmente vivendo e empurrando cada dia a minha vida e deixando isso acontecer. E muitas vezes eu sou impedido de viver tudo que Deus tem para mim, não porque Deus não quer, mas eu porque simplesmente penso que, porque estou vivendo momentos difíceis, esses momentos difíceis não têm o poder de fazer com que Deus me use exatamente nesse momento, nessa história, nessa realidade. Deus quer usar todas as realidades da nossa vida, em todos os momentos, para fazer a sua grande obra em nós e através de nós. Dizendo isso, eu quero dizer, você pode estar aqui passando nos maiores problemas da sua vida, mas esse problema tem nele um potencial, tem nele um DNA que pode fazer com que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus, se tratar de maneira adequada com essa realidade que você está vivendo. Então não é simplesmente tentar fugir do problema, fugir da dificuldade, fugir da sua dor, fugir da sua angústia, fugir daquilo que está causando dificuldade ao seu coração, mas é encará-lo e é vê-lo como a possibilidade que Deus vai fazer para usar você, para levar você a fazer uma grande obra para Deus, para ser uma ferramenta e um instrumento adequado, afinado, estruturado para cumprir aquilo que Deus deseja na sua vida. Você pode dizer amém? Alguém talvez esteja aqui dizendo: pastor, eu recebi um diagnóstico terrível, e o senhor está dizendo que isso pode ser bom? Talvez não seja bom, mas coopere para o bem. Paulo vai escrever a carta aos Romanos: tudo coopera para o bem. Mas nem tudo que coopera para o bem é bom, mas coopera para uma finalidade, a formação da imagem do Cristo em nós, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, ao invés de nos degladiarmos com a vida, com os problemas, com as lutas, com as dificuldades, não estou dizendo para você sentar-se e esperar, eu vou ver como é que vai dar aqui. Não. Faça toda a sua parte da melhor maneira que você puder. Viva a sua vida da maneira mais adequada que você puder. Mas se a vida está te apresentando uma dificuldade, ao invés de ficar tentando negar a dificuldade, ou simplesmente dizer que ela não pertence a você, ou tentar repeli-la de maneira contundente, quem sabe você pode olhar para ela e Deus vai usar esse momento difícil para usar a sua vida para grandes obras. E aí está o texto, capítulo 4, versículo 13. Paulo vai dizer o seguinte: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Poxa, podia ser por coisa melhor? Podia ser por uma coisa mais popular? Podia ser por uma coisa mais alegre?
Mas a verdade é que uma enfermidade parou Paulo naquele momento, e aquela parada de Paulo fez com que ele pregasse o evangelho para aquelas pessoas. Sabe, irmãos, se nós pararmos um pouco de espernearmos contra as circunstâncias que estamos vivendo, e pararmos para refletir, e olharmos para a vida, nós vamos ver que algumas coisas na vida são inevitáveis, e uma delas é passar por dificuldades. E talvez a batalha mais equivocada da nossa história seja tentar viver de tal maneira que a gente não enfrente dificuldades. E a gente vai tentando se desviar delas, como quem constrói uma estrada de santos existencial, que faz curvas para fugir das montanhas, para fugir dos problemas, para fugir das dificuldades. Eu não estou aqui dizendo que você deve se apaixonar pelo seu problema, nem que você deve fazer dele o seu querido. Mas o que eu estou dizendo é que em toda a nossa vida, que está debaixo da potente mão de Deus, e que Deus não perde o controle em momento algum, o Senhor está assentado num alto e sublime trono. Alguém pode dizer amém? Ele não perdeu o controle. Se ele não perdeu o controle, e eu estou vivendo talvez um momento difícil, isso quer dizer, e talvez queira me ensinar, que eu possa, através dessa dificuldade, transformar a realidade das pessoas que estão à minha volta, se eu olhar adequadamente para essa situação. E ao invés da gente ficar, então, sabe, tentando se livrar das angústias, dos problemas, das dores, é olhar e perguntar, ter a ousadia de perguntar: Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim nesse momento tão difícil que eu estou vivendo? A gente tem tido flashes disso até na sociedade. Pessoas que vivem momentos tão dramáticos, mas que pegam aqueles momentos dramáticos e transformam numa alavanca que vai os impulsionar na direção da ajuda às pessoas que estão à nossa volta. Quantas pessoas que nós conhecemos na sociedade em que vivemos, que tiveram um drama muito sério, uma perda, seja com violência, através de tantas dificuldades, mas que conseguem olhar para aquilo, pegam aquilo e transformam aquilo numa possibilidade de ajudar pessoas que estão à sua volta. É disso que nós estamos falando aqui. É disso que Paulo está dizendo aqui. É nisso que Paulo está encontrando a sua caminhada com os irmãos da Galácia. Ele está dizendo: olha, foi por causa de uma enfermidade que eu preguei o evangelho a vocês pela primeira vez. Foi por causa de uma dificuldade que eu tive que ser paralisado, mas enquanto eu parei, eu olhei e vi que havia ali uma oportunidade. Então eu quero dizer para você que, encapsulado em toda a dificuldade que você passa, há uma oportunidade de Deus para a sua vida e para Deus usar você para fazer coisas extraordinárias. Então eu preciso simplesmente parar de tentar fugir das dificuldades e encarar essa dificuldade com o potencial que existe nela. A cápsula que carrega essa dificuldade, pode estar junto dessa cápsula, dessa dificuldade, talvez uma solução, talvez uma bênção, talvez um milagre que vai fazer diferença na vida das pessoas que nos cercam. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reagir a essa tendência de fugir e de escapar do sofrimento, das dores, das angústias, como se eles fossem, de alguma forma, evitáveis por mim por toda a vida. Eu não posso evitar o sofrimento, a dor, as angústias, as dificuldades por toda uma vida. Isso faz parte da vida humana, da história da vida humana. O que eu faço com isso é que vai fazer diferença na minha vida. Mas como eu vou fazer isso? Essa talvez seja a grande pergunta. Essa é a grande questão para essa noite. Como eu vou conseguir transformar, ou minimamente olhar para essas dificuldades e perceber nessas dificuldades a possibilidade de lidar com isso de maneira diferente, de lidar com isso de maneira adequada? Como eu posso fazer isso?
primeiro lugar, se eu não conseguir olhar para as minhas dificuldades, para as minhas dores, e entender que não que Deus tenha produzido, não que Deus tenha feito, não que Deus tenha derramado sobre mim uma espécie de cálice da ira dele, absolutamente, mas entender que Deus pode usar todas as coisas para me impulsionar a viver todo o propósito dele para a minha vida. Transformar então essa dificuldade, essa dor, essa angústia, numa plataforma que vai me levar a viver todo o propósito de Deus para a minha vida. Você está aqui nessa noite, talvez alguns estão vivendo momentos difíceis. Alguns de nós estamos vivendo dificuldades na nossa família com essa nova onda de Covid, embora ela seja de certa forma mais branda, isso traz algum desconforto, algum inconveniente para a nossa vida. E fora outras tantas coisas, a crise econômica que nos sobreveio depois desse momento de pandemia, as dificuldades que estamos enfrentando enquanto sociedade, as dificuldades que estamos encarando como sociedade no Brasil e no mundo, tudo isso pode ser desanimador quando a gente olha. A gente pode olhar para isso sem esperança, a gente pode olhar e dizer, o que eu faço da minha vida? Ou então eu posso simplesmente entender que Deus está preparando uma plataforma. E deixe-me dizer uma coisa, para o foguete ir mais alto, maior precisa ser a plataforma que ele está estabelecido. Ou, de outra maneira, para que a flecha que você é na mão do valente vá mais longe, o arco precisa ser retesado com muito mais poder para lançar você mais longe. Então, quanto mais pressão para trás você talvez esteja sentindo e atravessando na sua vida, não quer dizer que Deus não deseja ou não te ama ou não quer fazer nada, mas Ele está retesando o arco para lançar você mais longe, onde você talvez nunca imaginou ser lançado na sua vida. Mas para isso você precisará suportar, você vai precisar resiliência, você vai precisar suportar as dificuldades e as dores, ao invés de ficar tentando escapar delas ou fingir que elas não existem, porque esta é uma outra questão. Existem pessoas que estão tentando fingir que as dificuldades não acontecem, para ver se elas desaparecem. Quem aqui teve medo quando era criança? Adolescente, adulto, jovem, idoso. A verdade é que a gente tem medo a vida toda de algumas coisas. Você vai acabar rindo, mas eu também não tenho problema com isso. Alguém aqui viu a primeira edição do Planeta dos Macacos? Só para ver quem é antigo aqui. Primeira edição. Tem gente levantando a mão aí que viu agora pensando que é a primeira. Porque essa é uma geração que acha que tudo que é feito agora é inédito. Na verdade, nada novo no céu aí, está tudo igualzinho, tá? Lá na primeira edição, os macacos eram muito mais feios. E eu fui ver aquele filme na casa que eu morava com a minha tia. Mas ela não gostava, e meu tio também, não gostava que a gente ficasse vendo o filme até tarde. Então eu tinha que assistir o filme naquela TV, assim, muito baixinho e com tudo apagado. Meus irmãos, aquela macacada horrorosa. E eu fui vendo aquilo, de repente, acabou o filme. Aí eu falei, agora eu vou ter que deitar. A casa está toda apagada. Quando eu desligar a televisão, vai ficar tudo escuro. Eu desliguei a televisão, aquele breu total. Irmão, eu via macaco para tudo quanto é lado. Falei, Jesus, tem misericórdia. Corri para minha cama, cobri a cabeça na tentativa de sumam macacos, sumam macacos, sumam macacos. A gente faz assim com a vida.
a gente talvez, alguns de nós aqui, esteja cobrindo a cabeça com um lençol de medo, tentando fazer com que os fantasmas que nos assolam, as dificuldades desapareçam. E a gente pensa, ele vai sumir, eu vou ficar quietinho aqui. Mas muitas vezes, essas dores, dificuldades, sofrimentos, esses fantasmas da nossa existência, estão ali para nos fazer andar na direção que Deus tem para nós. Deus não produziu, mas permitiu chegar até a sua vida essa situação, porque através dessa situação Ele vai te levar para o lugar que Ele tem para a sua vida. Olhe para as dificuldades com outros olhos. Olhe como Paulo, que poderia dizer, olha, eu não entendi nada, fiquei doente, eu estou pregando o Evangelho, igual a gente de vez em quando a gente faz, e você acha que é Paulo? Eu muitas vezes falei, Senhor, como é que o Senhor deixa eu passar por isso, pregando o Evangelho, fazendo as coisas que o Senhor quer? Quantos de nós talvez nunca tenha falado isso para Deus? Senhor, como é que pode o Senhor deixar uma coisa dessa acontecer comigo? Eu sou tão fiel, até dizimista eu sou, Senhor. E o Senhor me deixa passar por um problema desse. O Senhor deixa passar por uma luta dessa. Eu estou orando, eu venho. Tá bom, Senhor, eu vou fazer a escola Avance para ver se funciona. Olha aí, quem sabe alcançou o propósito para a sua vida. Você pensou que era um castigo, mas era uma oportunidade, era uma plataforma. Deus permitiu que acontecesse para que você chegasse no lugar que Ele tem para você. O Salmo 73 apresenta Asaf dizendo essas coisas para Deus. Senhor, o que tem adiantado manter puro o caminho? O que tem adiantado viver em pureza, viver de maneira adequada? Eu olho para o lado, os ímpios estão se dando bem. Quem nunca pensou nisso? A gente crente, fiel, vem na igreja pelo menos uma vez a cada 15 dias. Aí a gente olha para o lado, um camarada nem vem na igreja. Talvez nem crente seja. E a gente encontra com ele, está tudo dando bem, tudo certo. Aí você fala assim, Senhor, o que está adiantando te servir? Foi o que Asaf disse. Salmo 73, para você conferir depois. Até que ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Só que aí é uma coisa curiosa, né? Asaf era um sacerdote que estava sempre no santuário. Até que aquele dia foi um dia diferente. Meu irmão, vai ter um dia que você vai precisar olhar para a vida de maneira diferente. Você vai precisar encarar a vida de maneira diferente. Você vai precisar olhar para as dificuldades de forma diferente. Você vai precisar pedir a Deus, Senhor, unge os meus olhos para que eu enxergue de maneira adequada aquilo que o Senhor está fazendo ou permitindo acontecer na minha vida. Por causa de uma enfermidade, foi que eu preguei o Evangelho para vocês pela primeira vez. A pergunta é, como é que eu consigo, então, transformar essa realidade difícil que eu vivo em uma plataforma que me leve para onde Deus quer para a minha vida? Vamos usar alguns elementos aqui, que eu sei que vão, talvez, trazer alguma contundência. Dá um salto comigo na sua Bíblia e vá a Gênesis 45. Algumas dificuldades podem se transformar em plataforma para me impulsionar a viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Mas como eu posso fazer isso? Como isso pode acontecer na minha vida? A história de Gênesis é a seguinte. Capítulo 45. Então, versículo 3. Então disse José a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhes. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá,
pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Como é que eu posso transformar as minhas dores em plataforma para viver tudo que Deus tem para a minha vida? A primeira coisa tem a ver com como eu trato as pessoas que me afligem, como eu trato as pessoas que me prejudicam, como eu trato as pessoas que me fazem mal. Eu quero ser alguém usado por Deus para fazer uma grande obra. Todos nós, eu acho que imagino que queiramos isso. Deus usa a minha vida para uma grande obra. Pode ser uma grande obra que ninguém vai enxergar, que ninguém vai ver, mas uma grande obra. Usa-me, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender que Deus deseja que eu perdoe as pessoas que me fizeram mal, que me fazem mal e que me farão mal. Eu preciso lidar com essas pessoas com a dignidade que eu fui tratado no reino de Deus. Quantos aqui mereciam o perdão de Deus? Nenhum de nós. Quantos receberam o perdão de Deus? Nós não recebemos porque merecemos, nós recebemos porque Ele quis perdoar por sua graça infinita e sua misericórdia. Mas nós não merecíamos esse perdão, e da mesma maneira que fomos perdoados, nós devemos perdoar aqueles que nos fazem mal. Essa é a primeira questão importante, para que aquelas situações mais difíceis que eu viva, possam ser transformadas de verdade, numa possibilidade de uma plataforma que me leve a viver tudo o que Deus tem para mim. Eu preciso aprender a lidar com as minhas frustrações, com as pessoas que estão à minha volta. José não foi simplesmente uma situação qualquer. Os irmãos tentaram matá-lo, e ele foi livrado sendo jogado num buraco. E depois de jogado no buraco, a saída que um dos irmãos teve para que ele não fosse assassinado foi vendê-lo ao Egito, a uma caravana de ismaelitas que passava por ali. E ele vai embora e vive longos anos como servo de Potifar, vivendo aquela vida, e diante daquelas situações em que ele vai vivendo e sendo sério em tudo que faz, mesmo assim, a esposa de Potifar olha para ele, se sente atraída e começa a tentar seduzi-lo. Ele reage a isso, ele não aceita isso, e isso faz com que ele, além de escravo, agora se transforme num prisioneiro. E ele então tem revelações, ele tem a interpretação de sonhos de um padeiro, de um copeiro, e ele diz: não se esqueça, ao copeiro, não se esqueça quando você estiver servindo ao faraó, não se esqueça de mim. Se passam 2 anos e ele continua na cadeia, sem ter feito absolutamente nada. Eis um homem que tinha tudo para ser amargurado, eis um homem que tinha tudo para manter o seu coração fechado, eis um homem que podia dizer: eu não quero mais nada, nem saber de ninguém. Mas esse homem, quando se encontra com os irmãos que o venderam para aquela situação, ele diz: não foram vocês que me venderam, foi o Senhor que me trouxe. Há uma forma de enxergar as nossas lutas que vai nos libertar para viver coisas extraordinárias de Deus. Há uma maneira de olharmos para as nossas circunstâncias adversas que vai fazer com que eu e você possamos experimentar a grande obra que Deus deseja fazer através da nossa vida. Portanto, a única coisa que eu quero dizer a você: se você está sendo fustigado por quem quer que seja, perdoe as pessoas que te fazem mal. Perdoe as pessoas que trazem angústia à sua vida.
Perdoem, porque elas podem ser instrumentos difíceis nesse momento, mas elas vão estar construindo e formatando o seu caráter para que você seja usado poderosamente por Deus para fazer uma grande obra. José tinha tido a visão que seria um governador lá na sua meninice. Isso só vai se concretizar muitos anos depois, mas concretiza-se. E ele vai enxergar e vai dizer: não foram vocês que me fizeram mal. Foi Deus que usou todo tipo de coisas para formar quem eu sou hoje. Você está sendo formado pelas dificuldades, pelas alegrias, pelas tristezas, pelas dores, pela saúde, pela enfermidade, por tudo que acontece com a gente, para viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Você pode ver coisas lindas, mas a primeira coisa que você precisa fazer: perdoe quem está te fazendo mal. A segunda coisa: se quebrante de maneira genuína diante do Senhor. Vá comigo ao primeiro livro de Samuel. Fique tranquilo, antes que você fique com fome, você vai estar diante de um delicioso prato. Capítulo 1, versículo 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Essa é a Ana. Ana é a primeira esposa de um rapaz, de um sujeito com um nome muito curioso, Elcana. Imagina se alguém hoje chamasse Elcana. A gente aqui não ia falar ela, a gente ia falar eu. O que você imagina do sujeito que chama-se Eucana? É o manguaça pura, né? Eucana, ela é a primeira esposa de Eucana, mas ela não tem filhos. Ele se casa com uma segunda esposa, o nome dela é Penina, e Penina resolve ter filho a 3x4, irmão. Penina vai tendo filho, espirrava, era uma criança, uma coisa extraordinária. Penina começou a tripudiar de Ana, e Ana se angustiava, e Eucana fez o que não devia fazer, né? Ele diz assim: olha a ideia de marido, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não, você não é filho, você é marido, entendeu, marido? Aproveita que está aqui, leva essa de bandeja de graça. Você não é filho, você é marido, e você não está na competição para estar com a sua prole, disputando o lugar no coração da sua mulher. Ela é a sua esposa, mas é a mãe deles. Não sei por que estou dizendo aqui, mas quem sabe há alguém aqui cujo coração está vivendo essa dificuldade. Eucana faz essa barbaridade e ela nem responde. Ela passa alguns anos, porque todo mundo sabe, desde o Antigo Testamento, uma gestação leva 9 meses. E Penina vai tendo filho um atrás do outro. Só que isso tem tempo. Até o momento em que eles vão, Eucana dá melhor porção para ela, tenta apaziguar o coração dela, mas ela não consegue. É uma dificuldade. Até o dia que ela resolve fazer uma oração. Ela abre, ela rasga o seu coração, a sua alma diante do Senhor. Sabe, irmãos, a segunda questão mais importante para a gente aprender a lidar com as nossas dificuldades de maneira adequada é quando a gente de fato tem a coragem de rasgar a nossa alma diante do Senhor. Não é simplesmente orar, fazer uma oração: Senhor, eu estou aqui, valeu, foi bom, um abraço, até semana que vem. Mas é rasgar a alma, é deixar vazar de nós toda a nossa tristeza, a nossa dor, a nossa angústia, a ponto que o sacerdote olhou para aquela mulher e disse assim: ela está bêbada, porque ela nem falava mais nada. Ela só balbuciava de tanto que ela chorava. A sua tristeza era tamanha que ela
chorava a ponto de não ter mais o que dizer. Mas ela rasgou a sua alma de cima a baixo e disse: Senhor, aqui está uma mulher destruída, Senhor, me ajuda. Aqui está uma pessoa completamente tomada pela dificuldade, pelo sentimento e sensação de fracasso, de incompetência, de impossibilidade. Aqui estou eu, essa pessoa incapaz. Mas ela resolve mudar a oração naquele dia. E ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ao Senhor por toda a sua vida. Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote. Ana queria um filho, mas Deus queria um juiz. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Você quer se livrar da sua dor, mas Ele quer usar essa dor como útero para fazer coisas grandes e gerar a partir de você coisas maravilhosas que você nem pode imaginar ainda. Ele vai fazer brotar de você quando você estiver disposto a entregar tudo nas mãos dEle. Imagina um filho que ela mais queria. Até então, aquele dia, ela nunca tinha dito tal coisa, porque ela falou: eu não posso dar para Deus, eu quero tanto para mim. Até o ponto que ela teve a ousadia de dizer: Senhor, se o Senhor me der, eu vou te dar. E Deus fala: eu aceito. Depois disso, ela gera mais filhos e filhas. Sua dor, seu sentimento de fracasso, sua incapacidade poderá levar você a viver coisas que você nem imaginou, se você tiver a coragem de rasgar a sua alma de alto a baixo diante do Senhor e ter uma relação profunda com Deus a ponto de entregar para Ele aquilo que você nunca teve coragem de entregar. E ainda bem que nós não estamos tratando de ofertas e dinheiro aqui, porque não é disso que se trata esse texto. Rasgue a sua alma diante de Deus numa noite como essa. Porque você pensou numa noite, num mês de janeiro, no meio das férias, assim que pararam as chuvas e começou o calor da cidade do Rio de Janeiro. Eu fui à igreja como quem não queria nada, mas naquele dia eu rasguei a minha alma de cima a baixo e a minha história foi transformada. Depende de como a gente vai reagir àquelas coisas que estamos vivendo. E por último, mas não menos importante, vá comigo a um outro texto do apóstolo Paulo. Capítulo 12, da segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Repita comigo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Repita mais forte: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mais uma vez para gravar: pois o meu poder se aperfeiçoa
na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Terceira questão importante para a gente usar as dificuldades da vida como plataforma para chegarmos onde Deus quer para nós, conosco. Reconheça a sua fragilidade. Eu sei que hoje, até uma boa parte dos encontros chamados evangélicos estão tomados por uma sensação e por uma metodologia que tenta fazer você, impulsionar você à grandeza, tenta estartar a sua alma para coisas que vão fazer você vibrante, sentindo-se cheio de força e poder. Os nossos púlpitos foram tomados por coaches. Entenda bem, eu não tenho nada contra os coaches, nada, até eu já fiz curso de coach. Mas uma coisa é o que o coaching faz, outra coisa é o que um pregador do evangelho tem que fazer. E misturar essas essências pode trazer um remédio amargo para todos nós, como igreja. Mas você olha, as pessoas estão pagando verdadeiras fortunas para assistir palestras com um viés religioso, cristão, de celebridades da nossa realidade, do mundo chamado gospel, para que eles digam para a gente: vai lá, você consegue. Acorde de manhã com aquele bafo de tigre louco, olhe no espelho e diga: você é lindo. E tem gente que acredita nisso. Você é lindo, você é especial, você é maravilhoso, você vai longe. E Paulo está dizendo: não, 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 meus irmãos, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não são nas nossas potencialidades, na nossa capacidade, na nossa grande possibilidade, mas é quando a gente reconhece que a gente é frágil, que Deus pode pegar a nossa vida e catapultar para onde Ele deseja. É quando a gente de fato olha para a nossa vida e diz: Senhor, eu sou pequeno, frágil, quebradiço, eu sou alguém fadado a não dar certo, mas se a sua graça me bastar, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E o que tu tens para mim não importa se será grande aos olhos humanos ou será pequeno. Não importa se eu vou estar na prateleira de cima dos principais intelectuais da sociedade, ou se eu vou estar abaixado limpando os sapatos das pessoas no centro da cidade. Eu vou fazer com a dignidade daquele que me chamou para fazer uma grande obra. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fragilidade, na minha fraqueza. Portanto, Senhor, sendo sabedor disso, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, eu vou gloriar nas minhas dificuldades, nas minhas fragilidades, nas minhas dificuldades. Esse é o caminho para nós, irmãos. A igreja de Jesus nunca venceu na história que ela tem de 2000 anos, sendo protagonista. O protagonismo nunca foi o destino da igreja. Nós sempre fomos um povo subversivo, que destruiu impérios, não atacando de cima para baixo, mas de baixo para cima, servindo às mesas,
servindo as pessoas e olhando para o Senhor e dizendo: aqui estão as minhas fragilidades, usa a minha vida como o Senhor quer. Deus não usou um general para levar a mensagem de Deus para a Síria. Ele levou uma menina escrava. Ele usou uma menina escrava para levar a palavra de Deus à Síria. Deus não fez seu filho nascer no palácio e na casa de César em Roma, mas fez nascer numa manjedoura, no lugar onde os animais comem, num rincão longínquo, empoeirado da Palestina, quando não tinha lugar para ele nem na hospedaria. A estrela e os anjos não cantaram para as principais autoridades das cidades importantes: paz na terra e boa vontade para com os homens. Os anjos cantaram para simples pastores que estavam ao relento no campo cuidando das ovelhas. As verdades de Deus são incrivelmente simples, porém contundentes, para mostrar que o poder e a capacidade do homem não são nada diante do poder e da maravilhosa graça de Deus sobre a nossa vida. Portanto, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas e nas minhas fragilidades, e vou permitir que Deus me use do jeito que Ele quiser, mas não para que eu me torne grande, protagonista da minha própria história, mas para que Ele seja o Senhor da minha vida e seja visto em todos os lugares. Para onde olharem acerca de mim, que vejam o Cristo. Como João disse: importa que Ele cresça e que eu diminua. Alguém está pronto para isso aqui nessa noite? Alguém está pronto para dizer: foi por causa de uma dor, foi por causa de uma dificuldade, pela primeira vez eu fiz a obra de Deus, e Deus me usou, por causa das minhas carências, dificuldades, dos meus problemas, que Ele me usou para fazer uma obra grande. Mas eu precisei aprender a perdoar as pessoas que me fizeram mal, e que talvez me levaram para esse lugar tão difícil. Eu precisei aprender a rasgar a minha alma diante do Senhor com toda a verdade do meu coração, e entregar tudo que eu tinha de melhor para Deus, para que Ele fizesse a vontade dEle. E por último, eu precisei entender que o poder de Deus não está alinhado na minha vida pelas minhas capacidades, mas exatamente pelas minhas fragilidades. Que Deus abençoe você, e você guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.